o gestor que deixa o dinheiro da educação indo, por exemplo, para ser gerido pelo secretário de Fazenda. Não, quem tem que gerir o dinheiro da educação é o secretário de Educação. E o dinheiro da educação tem que chegar tempestivamente, senão o próprio secretário de Educação não consegue administrar as escolas, né? Não é admissível que o prefeito seja o ordenador de despesa ou o secretário de Fazenda seja o ordenador de despesa da educação. Como é que a gente vai conseguir resguardar o cumprimento das metas e estratégias da educação se a gente cria uma asfixia financeira na execução orçamentária, deixando que a área da Fazenda, que o prefeito execute? E lhes digo mais, quando o prefeito é o ordenador de despesa da educação, normalmente ele acha que a educação tem dinheiro demais. E começa a esvaziar de forma paulatina, inclusive de forma mal intencionada por vezes, esse dinheiro da educação. Já sei de casos, já ouvi casos absurdos, inclusive, de a prefeitura trocar a frota de carros da prefeitura dizendo que é para educação. Ou trocar os pneus da frota da prefeitura, fazer abastecimento de combustível da prefeitura inteira, dizendo que é para educação. Percebem? Troca de pneus, abastecimento de combustível, se a gente não tiver esse refinamento do valor per capita por aluno, se a gente não começar a fazer esse controle na região, né, os vários municípios de uma região específica, você começa a ter preços absurdos. O custo do quilômetro rodado do transporte escolar. Será que não está sendo embutido ali abastecimento de frota de outros veículos? O custo do quilômetro rodado do transporte escolar, será que ele não está embutindo um superfaturamento contratual? Né? Alguma lavagem de dinheiro? A gente tem que pensar, inclusive, a compra de material de escritório. Por exemplo, compra de fardo de papel, né? Compra de canetas, mesmo de sistema de informática. Tem prefeitura que embute tudo como se fosse para educação, atividade meio para educação, quando na verdade está redistribuindo para a prefeitura inteira. Paga a energia elétrica da prefeitura inteira como se fosse para educação. Então, tenhamos atenção. O dinheiro da educação ele tem que ser muito bem investigado. Um problema muito sério em São Paulo, que talvez aconteça também aqui no Paraná, em outros estados, certamente acontece, né? É embutir nas despesas da educação pagamento de aposentados e pensionistas. Para vocês terem ideia, lá em São Paulo isso desviou apenas no ano passado, em 2018, 3 bilhões e 48 milhões do Fundeb estadual e quase mais de 6 bilhões no total do piso estadual em educação. Nós estamos literalmente fazendo de conta que a aposentadoria é educação, e não é. Não se pode admitir a inclusão de inativos no piso da educação. Eu estou dando exemplos bastante concretos de como se esvazia o financiamento da educação com interpretações escusas, com manobras contábeis, mas também com uma má vontade profunda com o próprio Plano Nacional de Educação. É como se ele não fosse exigível, é como se ele fosse norma programática, é como se ele não fosse autoexecutável. É como se a gente não tivesse capacidade de exigir desde já o cumprimento. E repito aquilo que disse lá no início da nossa aula, né, do nosso debate. Quem disse que o Plano Nacional de Educação não é exigível, não é vinculante, sendo uma lei que estabelece prazos, que estabelece normas, normalmente é a mesma pessoa que cinicamente invoca o princípio da separação de poderes, para dizer que o Ministério Público não pode obrigar o gestor a mandar cumprir o Plano Nacional de Educação. Ora, o Plano Nacional de Educação é lei. E como lei, traz obrigações de fazer. O gestor não pode invocar o princípio da separação de poderes para se escusar, para se negar o cumprimento do Plano Nacional de Educação. Até porque, cara colega, a emenda 100, a emenda constitucional número 100, foi trazida no nosso ordenamento, né, para a Constituição de 88 este ano, a emenda de 2019, ela traz uma perspectiva interessantíssima de obrigação de cumprimento da programação orçamentária. Ela fala do orçamento impositivo naquilo que é o planejamento já concebido. O gestor não pode se distanciar do planejamento que ele formulou sem motivar.
Então, é aquilo que eu disse há pouco, ainda bem há pouco. Exigir motivação do gestor em relação ao desvio de rota do que foi planejado é revolucionário. É bem o que o professor Eli Lopes Meireles tinha feito na década de 70, quando ele introduziu a dimensão de que nem tudo que é legal é moral. Lembrem-se, o professor Eli Lopes Meireles, ele fez uma guinada profunda no controle dos atos discricionários, quando trouxe da doutrina italiana a possibilidade do controle dos atos imorais. Os atos imorais para o professor Eli Lopes Meireles não eram só os atos desonestos, nessa noção estrita de moralidade. O professor Eli Lopes Meireles queria também se referir ao dever de boa gestão. É imoral dar causa ao desperdício. Atualizando a doutrina do professor Eli Lopes Meireles para a nossa reflexão orçamentária, eu quero lhes provocar que é imoral afastar-se do planejamento sem motivação que indique as razões pelas quais se tornou de fato imperativo esse redesenho orçamentário. É imoral o descumprimento do planejamento da educação para cumprir despesas discricionárias com shows, com festividades, com gastos de publicidade, com gastos tributários, sobretudo os gastos tributários, as renúncias fiscais perenes, concedidas por prazo indeterminado, porque elas são literalmente ilegais, elas não são consonantes com o artigo 14 da LRF. Tudo isso lhes trago como argumento para que sejam ousados em mandar cumprir a lei. Eu nunca estive tão consciente de que a gente precisa ser keynesiano no cumprimento da lei orçamentária. Já faremos uma revolução interpretativa no bom sentido se apenas mandarmos cumprir a lei de orçamento tal como está na forma da emenda constitucional 100, na forma do Plano Nacional de Educação, na forma desse horizonte estruturante de que o gasto da educação, o gasto mínimo do artigo 212, o gasto vinculado do Fundeb, for aderente efetivamente às metas e estratégias do planejamento da educação. E já caminhando para o fim, quero retomar uma coisa que disse no início, né, quando lhes avisei que o piso da educação não é só os 25%, não é só esse financiamento do 212, nem só o financiamento do 60% da DCT, do Fundeb. A educação ainda tem a contribuição do salário educação, né, então você ainda tem uma fonte própria de receita. Nós temos uma contribuição social destinada à educação, que é o salário educação. E também há o financiamento oriundo do pré-sal. Então, esse debate atual de escassez de dinheiro para a educação, ele precisa ser muito sopesado, muito sopesado. A educação é um direito fundamental cuja proteção na forma de um piso de custeio, na forma de mecanismos de proteção orçamentária, remonta a 1934. Foi a Constituição de 1934, então, portanto, há mais de 80 anos, 85 anos, né, para ser mais exata, quem trouxe, foi a Constituição de 34 que trouxe o piso de custeio da educação. Não podemos abrir mão dessa primazia financeira da educação nas constituições republicanas democráticas. Somente as constituições ditatoriais de 1937 e depois de 67/69 que desvincularam o financiamento da educação. Eu lhes peço, caro colega, cara colega, todos os que virem esse vídeo, em relação à recomendação 44 de 2016, que saiamos em defesa do piso da educação e, claro, obviamente também do Fundeb, cuja vigência estimada expira em 2020, se não for renovado, espera que seja renovado e que seja permanente o Fundeb. Mas de toda sorte, que defendamos o piso, que defendamos o Fundeb, que defendamos a contribuição social do salário educação, que defendamos o financiamento da educação também com base no Fundo Social do Pré-Sal, que tenhamos capacidade de extrair, né, essa proteção da educação ampla como uma cláusula pétrea. Eu quero encerrar esse vídeo, eu quero encerrar esse módulo de reflexão dizendo, assim como o direito de ir e vir, a liberdade de locomoção
tem na sua garantia fundamental, no seu remédio constitucional do habeas corpus, algo que é tão cláusula pétrea quanto. Ninguém duvida que o habeas corpus é tão cláusula pétrea quanto a liberdade de locomoção. O direito fundamental à educação precisa dessa garantia fundamental de custeio mínimo. Não sejamos ingênuos de achar que os gestores aportarão para a educação maior ou melhor financiamento sem um dever de gasto mínimo no setor. É ingênua a tese de quem defende que as vinculações elas são ruins, que as vinculações induzem a gastos ineficientes. O gasto é ineficiente porque a gente não fiscaliza o cumprimento das metas. O gasto é mal feito porque a gente ainda não tem capacidade de investigar o custo aluno-qualidade inicial em relação a esses insumos mínimos de alocação. Então, saibamos defender o gasto mínimo em educação aderente às metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, até para melhorar a alocação do dinheiro, até para que a gente consiga ter um gasto mais eficiente, um gasto melhor. Mas jamais abramos mão, jamais tornemos, como eu posso dizer, prescindível, aceitemos a tese de que a educação tem muito recurso. Não tem. Não tem. Ainda há quase 10 milhões de crianças e jovens fora das escolas. Quase 10 milhões de crianças e jovens fora da escola, de 0 a 17 anos. Só nas creches, esperando vaga em creche, são 7 milhões de crianças. 7,7 milhões de crianças de 0 a 3 anos. Na etapa obrigatória de 4 a 17 anos, são outros 2 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos. Isso sem falar no fato de que a maioria dos estados e municípios não paga o piso remuneratório. Eu nem chego à ousadia de falar do problema da etapa de a gente conseguir resguardar ensino em horário integral. É frustrante. Nosso país ainda tem um déficit histórico também na educação de jovens e adultos, a maioria dos quais analfabetos ou alfabetizados funcionalmente, mal sabem ler e escrever. E pensar no salto qualitativo que a Coreia do Sul deu, no salto qualitativo que a Finlândia deu, reclama uma defesa intransigente, uma defesa muito consciente do piso da educação. Um piso da educação qualitativo, um piso da educação substantivo, aderente às metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. É por isso que lhes conclamo, eu lhes peço, melhor dizendo, de forma muito humilde, mas também muito consciente, de que tentemos executar a recomendação 44 de 2016 do Conselho Nacional do Ministério Público com esse senso de urgência, que cada geração de estudante que se forma no ensino médio, sabendo equivalente apenas ao que é esperado, às séries finais do ensino fundamental, o menino que sai com 17 anos, das séries finais do ensino médio, conhecendo, sabendo o equivalente à nona série do ensino fundamental, é quase como se ele tivesse incorporado uma defasagem de 3 anos de aprendizagem. Eu sempre digo, e aqui realmente termino, que a gente deveria exigir responsabilidade objetiva do Estado por essa defasagem qualitativa do ensino. O menino sai do ensino médio com conhecimento equivalente à nona série do ensino fundamental, com a mesma rigidez, com a mesma musculatura jurídica, jurisprudencial, que o menino que tivesse a perna amputada num erro médico no SUS. Uma criança cujo atendimento no serviço público de saúde lhe ampute a perna, o serviço de saúde no atendimento inadequado retire a perna, ninguém duvida que caiba a responsabilidade civil do Estado pelo prejuízo irreparável que essa criança sofreu. Mas uma criança com necessidade especial, bem educada, ela se emancipa para a vida. Infelizmente, a falta de educação de qualidade na rede pública de ensino é, por vezes, e me permitam ser tão enfática, na maioria das vezes, é mais grave, é mais dramático, é mais trágico do que a amputação da perna. A falta de qualidade nas escolas, esse analfabetismo funcional, esse emburrecimento em cadeia da má qualidade das nossas escolas, é um dano moral coletivo, é um dano
coletivo que precisa ser debatido. Então, gastar o dinheiro da educação de forma aderente às metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, defender o piso da educação, é um compromisso urgente. É um compromisso dramaticamente urgente. É um compromisso civilizatório de defesa da Constituição e do próprio direito fundamental à educação. Como disse, retomando a frase do professor Fernando Abrúcio, não há outra prioridade. A palavra prioridade não comporta plural. É primazia. É pela educação que se emancipa o sujeito. É pela educação que os demais direitos fundamentais, de fato, são plenamente exercidos. Agradeço a atenção de todos. Me desculpem a ênfase, mas é porque não há outra forma de defender a educação senão por meio do financiamento adequado. Sem dinheiro não se realizam direitos. E apenas encerro dizendo de mim mesma, eu sou o que sou, não apesar da escola pública, mas por causa da escola pública. Eu estudei a minha vida inteira em boas escolas públicas. Eu estudei a minha vida inteira, do ensino infantil ao ensino superior, em escola pública. E esse é um compromisso que todos nós, quer tenhamos sido egressos ou não de escola pública, temos que ter até para nos tornarmos de fato, não só nominalmente, guardiões da Constituição. Repito, nenhuma política pública é mais responsável pelo projeto emancipatório de dignidade da pessoa humana da nossa Constituição do que a educação. Obrigada a todos pela atenção e espero que a recomendação 44 do CNMP de 2016 lhes ajude a, no mínimo, exigir mais motivações e que também apontem, a partir daí, os desvios de finalidade na execução orçamentária, quando os gestores alegarem insuficiência de recursos, escassez, reserva do possível. Eu lhes digo, o argumento é falacioso. Espero que possam fazer essa reflexão aplicada nas comarcas e que a gente consiga tirar um pouco esse déficit hoje de quase 10 milhões de crianças e jovens fora da escola, trazê-lo para uma realidade minimamente mais adequada. Claro, sem deixar também a dimensão da qualidade e da equidade de lado.